pessoas, tudo certo com vocês? Eu, professor Nozinho, de novo na área para a gente conversar mais um pouquinho de língua portuguesa e agora continuando falando de pronomes. E agora o pronome da vez são os pronomes pessoais do caso reto. São muito importantes. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que têm a função de substituir diretamente um substantivo. Então, em vez de você ficar se preocupando em repetir palavras, você utiliza o pronome para não precisar repetir. Então vamos lá. Temos dois tipos de pronome pessoal. Pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo, beleza? Dois tipos. Pronome pessoal do caso reto e caso oblíquo. Pronome pessoal do caso reto são aqueles que têm função de sujeito. Pronome pessoal do caso reto, aqueles que têm função de sujeito. Muito bem. Quais são eles então, gente? Me ajudem aí. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Beleza? Pronome pessoal do caso reto, tranquilaço, numa boa, sossegado. Agora, quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? O oblíquo é aquele que tem função de complemento na oração. Então, o pessoal do caso reto tem função de sujeito. O pronome pessoal do caso oblíquo tem função de complemento. Beleza? Vamos lá? Quais são eles? Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, consigo, o, a, lhe. Nos, conosco. Vos, convosco. Se, consigo, os, as, lhes. Beleza? Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Como é que eu utilizo isso adequadamente? Bom, de forma simples, né? Eu posso fazer uma frase assim para você ter uma ideia. Então, você falar assim, Noslen assaltou a geladeira pela madrugada. Normal, coisas que acontecem. Né? Então, olha lá, Noslen assaltou a geladeira pela madrugada. Se eu quiser trocar o Noslen na minha oração, eu posso trocar por ele. Ele assaltou a geladeira. Perceba que ele está substituindo um sujeito. Beleza. Agora, se eu falasse assim, Noslen comprou lápis na papelaria. Noslen comprou lápis, eu quero substituir a palavra lápis. Imagine que eu já tivesse um texto onde eu já tinha dito a palavra lápis, eu tinha escrito. O que eu faço aqui? Noslen comprou-o na papelaria. Substitui lápis pelo o, né? Hífen o, comprou-o. Aí é um pronome oblíquo. Por quê? Porque lápis aqui é um complemento do verbo. E eu falei para você que pronome oblíquo sempre substitui um complemento. Agora existe um jeito muito interessante que as pessoas usam os pronomes, muitas vezes de forma errada, após as preposições. E isso você tem que saber. Então as preposições entre, sem, perante, contra, sobre e de. E o para também, que é outra preposição muito utilizada. Então olha só, eu posso dizer assim, o professor pediu para, vou deixar um espaço branco, fazer o trabalho. O professor pediu para eu fazer o trabalho ou o professor pediu para mim fazer o trabalho? O que é correto aqui? Após a preposição para, em vez de utilizar para mim, é para eu. Por quê? Porque veja que depois vem o verbo fazer. O professor pediu para eu fazer o trabalho. Antes de verbo eu vou ter sempre um sujeito e é por isso que eu tenho que utilizar o eu. Ah, professor, é por isso que a pessoa fala que mim não conjuga verbo? Isso, porque se eu colocasse o mim é um complemento e estaria errado aqui. Porque aqui eu tenho que ter o sujeito do verbo fazer. O professor pediu para eu fazer o trabalho. Mas e se a oração fosse diferente? Se fosse assim, ó, o professor pediu o trabalho para mim. Ou seja, para mim está no final da oração. O professor pediu o trabalho para eu, estaria errado. O professor pediu o trabalho para mim, porque nesse caso, para mim está no final da oração e ele não está sendo sujeito, então aqui ele é um complemento, por isso, para mim. Tranquilo isso? Entenderam essa lógica? Outro exemplo bacana, se eu falar assim, ó, entre mim e você, entre mim e ele, entre eu e ele, entre mim e ti, qual que é o correto aqui? Ai, entre mim e ti, entre mim e você, entre eu e você, entre eu e você não existe mais nada, gente. Ó, qual que é o correto aqui? Vamos pensar comigo? Sempre que eu tiver a preposição e dois pronomes, nesse caso, pelo menos um deles tem que ser oblíquo. Então, entre mim e ele, correto. Ou entre ele e mim, correto. Entre mim e ti, correto também. Agora, entre eu e você, tá errado. Porque eu é pronome reto e você é pronome de tratamento. Não posso escrever assim. Isso está errado. Então é entre mim e você. Ou entre eu e ti. Porque eu tenho que ter pelo menos um pronome oblíquo. Após o entre, tem que ter um pronome oblíquo. Outro. Sem você e mim, ok. Sem elas e ti, ok. Agora, sem eu e você,
Errado. Porque após o sem, que é preposição, tem que ter pelo menos um pronome oblíquo. Sacaram essa ideia, gente? Então aqui o pronome oblíquo tem que aparecer pelo menos uma vez. O outro pronome tanto faz, se ele é de tratamento, se ele é pronome pessoal do caso reto, tanto faz. Mas tem que ter pelo menos um oblíquo. Perante mim e vós, perante mim e você, tá tudo certo. Agora perante eu e você, tá errado. Porque eu é pronome reto e você é pronome de tratamento. Outro exemplo, contra os alunos e mim, ok. Agora contra eu e os alunos, errado. Porque eu é pronome reto e os alunos um substantivo, que seria equivalente a eles. Tá errado. Tem que ter um oblíquo pelo menos. Outro exemplo, de alguns e mim, estaria correto, porque tem o mim. Agora de alguns e eu, ou de eu e alguns, tá errado. Tem que ter pelo menos um pronome oblíquo. Após preposições, pelo menos um pronome oblíquo eu preciso colocar para que eu tenha essa relação adequadamente dentro do meu texto. Beleza? E olha só, hein? Pronome pessoal do caso reto é tão simples, tão de boa. Pronome pessoal do caso oblíquo também. Cuidado para não confundir o uso desses dois aí. Show de bola? Tranquilaço? Muito bem. Vale a pena você assistir essa aula de novo, viu? Vale a pena porque tem várias informações que às vezes passam batidas. Você precisa saber para poder resolver a sua provinha daqui a pouquinho chegando aí. Beleza? Ponto, vira a página, bora lá.